Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Um dos nossos mais difíceis problemas é isso aqui que chamamos disciplina. É, com efeito, um problema extremamente complexo. Julga a sociedade que deve controlar ou disciplinar o cidadão, lhe moldar a mente segundo certos padrões religiosos, sociais, morais e econômicos. Essa disciplina é realmente necessária? Por favor, escute com toda a atenção e não diga prontamente sim ou não. Em geral, pensamos, principalmente quando jovens, que não deveria haver nenhuma disciplina, que deveriam nos deixar fazer o que nos aprovesse, e achamos que isso é liberdade. Mas o simples declarar que devemos ou não ter disciplina, que deveríamos ser livres e etc., tem muita pouca significação, se não compreende o inteiro problema da disciplina. O atleta ardoroso está a disciplinar-se constantemente, não é verdade? Sua alegria de atuar nos jogos e a própria necessidade de se conservar-se em boa forma o obriga a deitar-se cedo, a abster-se de fumar, a comer alimentos adequados e a observar as regras gerais da higiene. Sua disciplina não é uma imposição ou um conflito, porém um produto natural de seu gosto pelo atletismo. A disciplina aumenta ou diminui a energia humana? Os entes humanos em todo o mundo, em cada religião, cada escola de filosofia, impõem disciplina à mente, o que supõe controle, ajustamento, resistência e refreamento. Isso é necessário? Se a disciplina ocasiona uma produção maior de energia humana, então ela é desejável e tem significação. Mas se apenas recalca a energia humana, nesse caso é extremamente nociva e destrutiva. Todos temos energia, e a questão é se nossa energia pode ser tornada altamente eficaz, rica, abundante, por meio de disciplina, ou se a disciplina destrói o pouco ou muito de energia que possuímos. Este me parece ser o problema central. Muitos entes humanos não são bem dotados de energia, e a pouca energia que têm é cedo abafada e destruída pelos métodos de controle, pelas ameaças e tabus da sociedade a que pertencem, com sua pretendida educação. Tornam-se, pois, imitadores, passivos cidadãos dessa sociedade. E proporciona a disciplina mais energia ao indivíduo inicialmente melhor dotado? Ela lhe torna a vida rica e cheia de vitalidade? As pessoas muito jovens, como todos vocês aqui presentes, estão repletas de energia, não é verdade? Querem brincar, jogar, correr, falar. Não podem estar quietas, estão cheias de vida. E então, o que acontece? Quando se tornam maiores, os mestres começam a cercear essa energia, a afeiçoá-la, a dirigi-la para diferentes moldes. E quando por fim se tornam homens e mulheres, o pouco de energia que lhes resta, depressa, é sufocado pela sociedade, que lhes determina que devem ser cidadãos decentes e comportar-se de determinada maneira. Por meio da chamada educação e da compulsão social, aquela abundante energia da juventude é gradualmente destruída. Pois bem, pode a energia que atualmente possui tornar-se mais eficaz pela disciplina? Se apenas possui um pouco de energia,
Pode a disciplina aumentá-la? Se pode, então a disciplina tem significação. Mas se a disciplina destrói de fato a energia de uma pessoa, então é claro que deve ser banida. E o que é essa energia que todos nós possuímos? Essa energia é pensamento, sentimento, é interesse, entusiasmo, avidez, paixão, lascívia, ambição, ódio. Pintar quadros, inventar máquinas, cultivar os campos, praticar esportes, escrever poesias, cantar, dançar, frequentar o templo, adorar. Tudo isso são expressões de energia. E a energia cria também ilusões, malefícios e sofrimentos. As mais requintadas e as mais destrutivas qualidades são por igual expressões da energia humana. Mas veja, o processo de controlar ou de disciplinar essa energia, libertando-a num sentido e contendo-a no outro sentido, se torna meramente uma conveniência social. A mente é moldada de acordo com um padrão de determinada cultura e dessa maneira sua energia é pouco a pouco dissipada. Nosso problema, pois, é se essa energia, que em graus diferentes todos nós possuímos, pode ser aumentada, tornada mais eficaz. E se pode, para que fim? Para que é que existe energia? A finalidade da energia é guerrear? É inventar aviões a jato e inúmeras outras máquinas, seguir um certo guru, passar em exames, gerar filhos, atormentar-se incessantemente com esse e aquele problema? Por certo, se a mente humana, que é capaz de gerar tão espantosa energia, não está em busca da realidade ou Deus, então todas as expressões dessa energia se tornam meios de destruição e de aflição. A busca da realidade exige imensa energia. E se um homem não está empenhado nessa busca, sua energia se dissipa de maneira nociva, sendo então a sociedade obrigada a controlá-lo. É possível libertar energia para a busca de Deus ou da verdade, e no processo de descobrimento do verdadeiro, ser-se um cidadão que compreende os problemas fundamentais da vida e a quem a sociedade não pode destruir? Está compreendendo? Ou isso está um pouco complexo demais? Veja, o homem é energia. E se o homem não busca a verdade, essa energia se torna destrutiva. Portanto, a sociedade controla e molda o indivíduo a fim de lhe abafar a energia. É isso que tem acontecido à maioria das pessoas adultas no mundo inteiro. E talvez tenha notado outro fato interessante e muito simples, que no momento em que deseja realmente fazer alguma coisa, tem a energia necessária para fazer. O que acontece quando deseja ardentemente atuar bem num jogo? Você tem imediatamente energia, não é? E essa mesma energia se torna um meio de controle de si mesma, de modo que não há necessidade de disciplina externa. Na busca da realidade, a energia cria sua própria disciplina. O homem que espontaneamente busca a realidade torna-se um cidadão idôneo, o que não significa se ajustar ao padrão de uma dada sociedade ou governo. Assim, estudantes e professores devem cooperar para a libertação dessa energia que busca a realidade, Deus ou a verdade. Em sua busca da verdade haverá disciplina e será então um autêntico ente humano, um indivíduo completo, e não meramente um hinduísta ou parsi, limitado por sua particular sociedade ou cultura.
Se em vez de lhe cessear a energia, como atualmente está fazendo a escola, ao ajudar o estudante a despertar sua energia para buscar da verdade, verá que a disciplina terá então um significado totalmente diferente. Por que é que no lar, na aula e no hostel, estão sempre a dizer que devem e o que não devem fazer? De certo é porque seus pais e seus mestres, como o resto da sociedade, não perceberam que o homem existe com a só finalidade de descobrir a realidade ou Deus. Se mesmo um pequeno grupo de educadores compreendesse isso e aplicasse sua inteira atenção a essa busca, seria inaugurada uma educação de nova espécie e uma sociedade completamente diferente. Não nota o pouco de energia que têm as pessoas que te cercam? Inclusive os seus pais e seus mestres? Estão a morrer lentamente, mesmo que seus corpos ainda não estejam envelhecidos. E por que isso acontece? Porque foram disciplinados pela sociedade para a submissão. Se não compreendemos a fundamental finalidade dessa coisa que se chama a mente, a qual tem capacidade para criar submarinos atômicos e aviões a jato, que pode escrever a mais admirável poesia e prosa, que pode tornar o mundo tão belo e também destruir o mundo, se não compreender sua fundamental finalidade, que é achar Deus ou a verdade, sua energia se tornará destrutiva. E por isso a sociedade diz: temos de moldar e controlar a energia do indivíduo. Me parece, pois, que a função da educação é possibilitar uma libertação de energia para a busca do bom, do verdadeiro ou de Deus. Busca que, por sua vez, tornará o indivíduo um verdadeiro ente humano e, portanto, um cidadão idôneo. Mas a mera disciplina, sem perfeita compreensão de tudo isso, nada significa. É uma coisa totalmente destrutiva, a menos que cada um de nós seja educado de tal maneira que, ao deixar a escola e entrar no mundo, esteja repleto de vitalidade e de inteligência, transbordante energia para o descobrimento do verdadeiro, seremos simplesmente tragados pela sociedade. Seremos sufocados, destruídos, lamentavelmente infelizes para o resto da vida. Assim como o rio cria as margens que o contêm, assim também a energia que busca a verdade cria sua disciplina própria, sem imposição de espécie alguma. E assim como o rio se encontra com o mar, assim também essa energia encontrará sua própria liberdade. Por que os ingleses dominaram a Índia? Resposta: os povos que têm mais energia, mais vitalidade, mais capacidade, mais ânimo, levam o sofrimento ou o bem-estar a seus vizinhos menos energéticos. Houve tempo em que a Índia se expandia explosivamente por toda a Ásia. Seu povo era cheio de zelo criador e levou a religião à China, ao Japão, à Indonésia, à Burma, e outras nações dedicavam-se ao comércio, talvez também necessário, apesar dos males a eles inerentes. O lado interessante dessa questão é que os que buscam a verdade ou Deus são muito mais explosivos, libertam energias espantosas, não só em si próprios, mas também nos outros. E esses é que são os verdadeiros revolucionários, e não os comunistas ou os socialistas, os meros reformadores. Os conquistadores e dominadores aparecem e desaparecem. Mas o problema humano é sempre o mesmo.
todos queremos dominar, nos submeter ou resistir. Mas o homem que busca a verdade é livre de todas as sociedades e culturas. Pergunta: mesmo na hora da meditação, não parecemos capazes de perceber o verdadeiro. Poderia nos dizer o que é o verdadeiro? Resposta: deixemos de parte, por enquanto, a questão relativa ao verdadeiro e vamos considerar, primeiramente, o que é meditação. Para mim, a meditação é uma coisa muito diferente daquilo que os livros e gurus lhes têm ensinado. Meditação é o processo de compreensão da própria mente. Se não compreende o seu próprio pensar, e isso é autoconhecimento, tudo o que pensar será muito pouco significativo. Sem a base do autoconhecimento, o pensamento conduz à ação nociva. Todo pensamento tem significação. E se a mente é incapaz de perceber a significação, não apenas de uns poucos pensamentos, porém de cada pensamento que surge, então o mero concentrar-se em determinada ideia, imagem ou conjunto de palavras, sendo isso o que geralmente se chama meditação, é uma forma de auto-hipnose. Assim, quer esteja quieto, quer falando ou brincando, está cônscio do significado de cada pensamento, de cada reação que, por acaso, você tem? Experimente isso para ver quanto é difícil estar cônscio de cada movimento de seu próprio pensamento. Porque os pensamentos nos empurram uns aos outros com extrema rapidez. Mas se desejar examinar cada pensamento, se verdadeiramente desejar perceber o seu conteúdo, verá que seus pensamentos se tornarão mais lentos e que os poderá observar. Esse processo de tornar mais lento o pensar, ou de examinar cada pensamento, é meditação. E se o experimentar, verá que, tornando-se cônscio de cada pensamento, sua mente, que é um imenso depósito de turbulentos pensamentos, todos a batalharem uns contra os outros, se torna muito quieta, perfeitamente tranquila. Não há então ânsia, nem compulsão e nem medo de espécie alguma. E nessa tranquilidade desponta aquilo que é verdadeiro. Não há então nenhum de vocês a experimentar a verdade, mas como a mente está tranquila, nela penetra a verdade. No momento em que há vocês, há experimentador. E o experimentador é mero produto do pensamento. Não tem outra base senão o pensamento. Pergunta: se cometemos um erro e alguém o aponta, por que razão tornamos a cometer esse mesmo erro? Resposta: o que pensa você? Por que despedaça as flores, ou arranca as plantas, ou danifica móveis, ou atira papéis ao chão? Embora de certo já lhe tenham dito uma dúzia de vezes que não deve fazer isso. Preste atenção e você verá o porquê. Quando faz tais coisas, você se acha num estado de desatenção, não é? Não está vigilante e sua mente está a dormir. E por isso você pratica atos verdadeiramente estúpidos. Enquanto não estiver plenamente vigilante e atento, nada adianta te dizer que não deve fazer tais coisas. Mas se o educador for capaz de te ajudar a estar sempre atento, vigilante, a observar com prazer as árvores, os pássaros, o rio, a extraordinária opulência da terra, então uma simples alusão bastará, porque será um ente sensível, atento a tudo o que se passa em torno de você e dentro de você. Infelizmente, sua sensibilidade é destruída
Porque do nascimento à morte estão a te dizer incansavelmente que faça isso e não faça aquilo. Pais, mestres, a sociedade, a religião, o sacerdote e também suas próprias ambições, sua própria avidez e inveja. Todos te dizem faça isso e não faça aquilo. Estar livre de tudo isso, dos fazer e não fazer, e ao mesmo tempo ser sensível em tão alto grau que espontaneamente seja bondoso e não magoe ninguém, não jogue papéis no chão, ou não veja uma pedra na estrada sem a retirá-la. Isso requer consideração em alto grau. E a finalidade da educação, sem dúvida nenhuma, não é puramente te dar umas poucas letras do alfabeto depois do seu nome, mas sim despertar em você esse espírito de consideração para ser um ente sensível, alertado, vigilante e bondoso. Pergunta: o que é a vida e como poderemos ser felizes? Resposta: aí está uma ótima pergunta de menino. O que é a vida? Se a faz a um homem de negócios, ele responderá que a vida é vender mercadorias lucrativamente, porque esta é a sua vida da manhã à noite. O homem ambicioso te dirá que a vida é uma luta para alcançar um alvo, para realizar-se. Para o homem que conquistou posição e poder, que chefia uma organização ou nação, a vida é intensa atividade por ele dirigida. E para o trabalhador, principalmente nesse país, a vida é trabalho infindo, sem um dia de descanso. É viver sordidamente, infeliz, sem suficiente nutrição. E pode o homem ser feliz no meio de tanto atrito, tanta luta e fome e sofrimento? Claro que não. O que faz ele então? Não investiga, não indaga o que é a vida, porém se põe a filosofar sobre a felicidade. Fala da fraternidade enquanto explora os outros. Inventa o eu superior, a super-alma, uma certa coisa que, no final de tudo, o fará permanentemente feliz. Mas a felicidade não se torna existente se a buscamos. Ela é um derivado, um acessório, que vem à existência quando existe a bondade, quando existe o amor, quando não há ambição e quando o espírito, tranquilo, busca o verdadeiro. Pergunta: por que lutamos uns com os outros? Resposta: me parece que os mais velhos também fazem essa pergunta, não? Por que lutamos? A América se opõe à Rússia, a China ao Ocidente. E por quê? Falamos de paz, preparando a guerra. E por quê? Porque, penso, a maioria dos entes humanos gosta de competir e de lutar. Isso é um fato evidente. Senão, deixaríamos de fazê-lo. No lutar, encontra-se um exaltado sentimento de vitalidade. Isso também é um fato. Pensamos que a luta, em todas as suas modalidades, é necessária para nos manter vivos. Mas veja, esse modo de viver é extremamente destrutivo. Há uma maneira de viver sem luta nenhuma. A flor, o lírio que está crescendo, não está lutando, está vivendo. Ele simplesmente é. O ser de uma coisa é a bondade dessa coisa. Mas absolutamente não somos educados para isso. Somos educados para competir, lutar, ser soldados, advogados, agentes de polícia, professores, diretores, negociantes, sempre querendo estar por cima. Todos queremos triunfar na vida. Muitos há que, exteriormente, ostentam humildade, mas só são felizes os que verdadeiramente humildes
e que não lutam. Pergunta: por que abusa a mente dos outros seres humanos e de si própria? Resposta: o que você entende por abuso? A mente ambiciosa, ávida, invejosa, a mente carregada de crença e tradição, a mente cruel que explora a outros. Essa mente, é óbvio, cria com sua ação malefícios e produz uma sociedade toda de conflito. Enquanto a mente não compreender a si própria, sua ação será invariavelmente destrutiva. Enquanto a mente não tiver autoconhecimento, fomentará a inimizade. Eis porque é essencial alcançar o conhecimento de si mesmo e não simplesmente aprender o que está nos livros. Não há livro capaz de te ensinar autoconhecimento. Um livro poderá te dar informações sobre o autoconhecimento, mas isso não é o mesmo que conhecer a você mesmo em ação. Quando a mente se vê no espelho das relações, desse percebimento resulta o autoconhecimento. E sem autoconhecimento, não teremos nenhuma possibilidade de acabar com a confusão, a terrível angústia que criamos no mundo. Pergunta: a mente que busca o êxito difere da mente que busca a verdade? Resposta: a mente é sempre a mesma, quer buscando o êxito, quer buscando a verdade. Mas quando estiver buscando o êxito, não descobrirá o que é verdadeiro. Compreender a verdade é ver o verdadeiro no falso e ver como o verdadeiro o que é verdadeiro. Agradecemos por sua presença nessa exploração da sabedoria com Krishnamurti. Se você está ansioso por mais descobertas, confira os vídeos que estão sendo sugeridos na sua tela. Desafie a sua mente a absorver mais conhecimento. Compartilhe as suas percepções nos comentários e, claro, inscreva-se para continuar essa jornada conosco.